tirar um período aqui, uma simples meditação no livro de João, capítulo 6. Aleluias. João, capítulo 6. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor, pelo privilégio de estarmos na casa dele mais um dia. Todos encontraram? João, capítulo 6. Diz assim a palavra, a multiplicação dos pães. Depois disso partiu Jesus ao outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a grande multidão o seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que aquela grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Eu leria até o 13, mas não vou ler. A gente vai dar continuidade. Quando nós vemos essa palavra, queridos, os irmãos são muito conhecedores dela. Eu até estava um dia conversando com a minha esposa, queria preparar esse texto para pregar, mas surgiu a oportunidade de falar um pouco sobre ele nesta noite. Então nós vamos falar o que se refere a ensinamento. Jesus, no seu ministério, dos 30 aos 33 anos, a própria palavra diz que, se fosse enumerar os milagres que o Senhor fez, a Bíblia não seria, não haveria livros para colocar tantos milagres. E este é um dos milagres, me parece que são 3 ou 2, me falha a memória agora, mas este especificamente é um dos milagres que está nos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. E é um dos milagres de operação de maravilhas, um dos milagres de poder do Senhor. É um dos milagres daqueles a qual a gente sempre medita, e sempre quando vai trazer algo assim, que a gente quer falar assim, o Senhor fez algo grandioso, vem à nossa mente esse milagre. Assim como quando ele andou sobre o mar, assim quando ele também ordenou para que Lázaro saísse para fora, e Lázaro então não só ressuscitou, mas como a Bíblia disse, já era de 4 dias, então seu corpo também já começava a se decompor. Então o milagre ali não foi só de vida após a morte, mas também houve uma restituição física, E dentro deste contexto nós estamos neste especificamente no livro de João, que é a multiplicação dos pães. A Bíblia diz que depois partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão, versículo 2, a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O primeiro tópico a gente vai entender, o primeiro versículo 2, já logo diz: a grande multidão o seguia. Nós temos que entender, amados, que nós, como cristãos, vira e mexe, eu sempre falo isso aqui, porque para mim a palavra é prática, e não é outro contexto, é um manual de vida, mas também de prática. Eu sempre gosto, no curso de ensinamento, como os irmãos já viram aqui, fazer aquela analogia, porque a analogia é isso, é trazer para o contexto da minha vida cotidiana. Porque isso, aqui dentro da igreja, talvez seja muito fácil, sermos cristãos, porque todos estão dentro do mesmo propósito. Mas lá fora, eu não vou ter o irmão Ari do meu lado, o diácono André, a irmã Helena, não vou ter. Eu vou ter quem? Talvez uma pessoa que não seja cristã, ou talvez um cristão ou outro, mas eu tenho que carregar comigo a palavra. É a palavra que nós temos que alimentar. E no versículo 2 diz: e a grande multidão o seguia. Queridos, talvez uma das coisas mais fáceis e talvez ao mesmo tempo mais difíceis seja seguir a Cristo.
Porque eu posso seguir a Cristo, talvez quando as coisas estão bem. E é muito bom estar com Cristo quando... Eu até aprendi isso com o pastor Ariel. Meu filho, quando as coisas estiverem bem demais, no casamento, no ministério, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, começa a dobrar a oração e se prepare. Porque pode vir, vai vir dias maus. Não é praga, não é aquela coisa, vamos colocar assim, aquele jargão, principalmente nós somos pentecostais, não, jamais. Isso é a vida do cristão. Por quê? Porque se a chuva atinge o ímpio e o sol atinge ele, por que não vai me atingir? A diferença é o Cristo que eu sigo, a forma com que eu sigo. Fora isso, vai vir. E diz que a grande multidão seguia, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Mas você vai entender que Jesus estava, olha no versículo 1, depois disso partiu Jesus para outro lado da mar da Galileia. Só que Cristo foi de barco, assim nós entendemos. Mas eles foram a pé. E eu entendo aqui, aprendo aqui, quero ser rápido hoje, que quando nós temos sede de Deus, não há distância para nós buscarmos Ele. Você já reparou, e eu volto sempre a falar isso, quando nós somos novos convertidos, que tem aquela sede. Irmãos, eu estava até comentando um dia, contando a história, não lembro para quem, foi com o meu gerro, que quando jovens nós estávamos num culto, aí terminamos o culto, fomos para uma vigília no Templo Central, na época tinha, terminamos a vigília, voltamos, fomos ali para o São Mateus, estava tendo uma Santa Ceia de manhã, o conjunto do Alvorada, né, do Alvorada, foi para lá, a gente já veio do Templo Central direto para lá, irmão Daniel, participando. À tarde, não sei se os irmãos lembram que tinha as concentrações, era no domingo à tarde. Nós fomos para concentrações, seguimos a Cristo. Sede, nada nos impedia de seguir a Cristo. Só que vai passando-se o tempo na nossa fé e na nossa vida, nós começamos a, vamos fazer aqui prática, um momento bem prático, eu vou ser rápido. Nós começamos a selecionar, aquele culto eu vou, aquele culto não. Esse culto aqui vai estar bom porque fulano vai pregar, esse culto vai estar bom porque esse fulano vai estar, e esse momento não vou não, porque eu sei que vai ter menos gente, então vai diminuir mais ainda, porque vai ter menos gente, você não vai. Agora, se você pensar ao contrário, fazer como estes aqui, que mesmo tendo que dar toda aquela volta, foi para seguir a Jesus, você vai falar assim, não, vai ter pouca gente, mas eu vou porque pode ser hoje o dia do meu milagre. Pode ser, irmãos, eu tenho certeza, convicção absoluta que todos aqui já viveram essa experiência. Aquele dia que você fala assim, com honestidade, irmãos, eu não vou na igreja hoje. Aí você pensa bem e fala assim, eu vou. Eu já até falei com Deus, não sou bem sincero com o Senhor. Eu vou, Senhor, eu não vou mentir para o Senhor, não. Eu não vou para oferecer culto, eu vou cumprir hoje. Eu sei que eu estou errado, sei que eu estou até pecando de falar isso, mas é o que está dentro de mim. É melhor ser sincero com Deus, né, do que aquela hipocrisia cristã que às vezes nós cometemos. Aí eu fui para o culto. Irmãos, não precisou pregador de renome, não. A igreja estava contava aqui. Um irmão chegou e contou um testemunho. Mas um testemunho desse tamanhozinho. Mas parece que ele descortinou a minha vida ali em 5 anos. No começo, é como se Deus estivesse usando literalmente uma palavra profética. Para que revelasse toda a minha vida. Fala, meu filho, anda, caminha, me segue. E eu saí dali alimentado com testemunho e ao mesmo tempo envergonhado, porque na hora que eu ouvi aquele testemunho e senti que estava alimentado, na hora que o Senhor, eu já fui sincero, mas agora eu vou pedir o Senhor perdão mais uma vez e agradeço também ao Senhor, eu vou sair daqui alimentado pelo Senhor. Então, queridos, assim como estes seguiam a Cristo, independente da distância, eles estavam seguindo a Cristo, nós não podemos medir distância para seguir a Cristo. No contexto nosso, não tem culto A ou melhor ou B. Todos que nós tivermos oportunidades, nos esforçamos para estar na casa do Senhor. Para seguirmos esse Cristo, para ouvirmos este Cristo, através do testemunho do irmão, do louvor da harpa, da pregação da palavra, do louvor dos jovens, do louvor dos instrumentistas, do louvor das irmãs. Nós temos que ter isso em nossa vida. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus já estava próxima. E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe, onde compraremos pão para isso comer?
Preste bem atenção. Então Jesus, levantando os olhos. Jesus, amados, ele já conhecia o problema que estava naquele momento. Ele já entendia que faltava algo ali para eles. Então o que eu trago para a minha vida pessoal é que muitas das vezes eu estou seguindo a Cristo. E vai chegar um determinado momento, como ali chegou, vamos para o contexto da palavra. Já era tarde, faltou o alimento, não dava nem para eles praticamente voltar. Mas Cristo já conhecia a minha, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Irmão Lucas, o que você quer dizer com isso, Diácono Lucas? É que muitas das vezes nós temos que entender e não nos cair em ansiedade e cair em desespero, como se o Deus que nós servimos não fosse capaz de entender e saber o que nós precisamos. Antes que nós venhamos a dobrar nossos joelhos para orar, e pedir e clamar a Ele, Ele já conhece a nossa necessidade. Ele sabe que falta pão, porque ali faltaria, porque já eram quase 5.000 pessoas. Mas Ele mesmo pode dizer na sua palavra que Ele é o pão da vida. Então nós entendemos que, então Jesus levantou os olhos e vendo. Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua dificuldade. Ele sabe o que você precisa. Ele vai dizer: onde compraremos pão para estes comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele perguntou para Filipe. E por que ele perguntou para Filipe? A Bíblia está dizendo, porque Jesus queria experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, ele sabe o que vai fazer, o que deve fazer na minha vida. Talvez você tenha um problema hoje que você está assim: eu não sei mais o que faço. Eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu busco, eu já pedi o conselho do pastor, estou seguindo as diretrizes da palavra, mas eu já não sei mais o que faço. Mas Jesus sabia o que havia de fazer. Basta você entregar nas mãos dele, porque ele sabe o que tem que ser feito, o que vai ser feito e como deve ser feito. Então nós temos que ter a convicção que ele está vendo o meu problema e ele sabe o que fazer com o meu problema. Ele está vendo a minha dificuldade e ele sabe o que fazer com a minha dificuldade. Porque às vezes, irmãos, nós vamos querer ensinar a Deus, né? Nós temos esse hábito de dar aquela ajudinha, só que quando a gente quer dar uma ajudinha, na verdade, nós estamos tentando ensinar a Deus. Mas como é que eu vou ensinar alguém? No próprio livro de Jó fala, né? Onde eu estavas? Onde tu estavas, Jó? Como é que eu vou aconselhar a Deus? Como é que eu vou dizer a Deus, faz assim? No dia eu estava meditando essa palavra de Jesus, a gente infelizmente acaba cometendo, nós somos no culto de ensino, esse erro quando nós estamos orando, irmão. Você já reparou? A gente começa a ver, se o Senhor tocar no coração, quando tocar no coração do irmão Ali, vai acontecer. Se eu tocar no coração do diácono Lucas, vai acontecer. Para você é assim, né? Mas para Deus não. Os irmãos estão falando, eu estou vendo isso aqui, veio um testemunho à mente, essa semana eu vi, um pastor sobre missão, ele orando a Deus e precisava mandar um missionário para o campo. E ele orando a Deus, Deus falou com ele de madrugada: manda fulano. Aí dizia que falou assim: mando não, Deus. E acontece jeito, Deus, mando não. Manda fulano, mando não, Senhor. Esse aí só, eu já mandei em 3 lugares, não deu certo, só me deu problema. Aí dizia que continuou orando, jejuando, buscou a Deus de novo. Deus falou: manda fulano. Ele falou: não vou mandar assim. O Senhor me desculpa, desobediente, ele não vai dar certo. Aí ele falou assim: não, tudo bem, já que o Senhor quer que eu mando, eu vou fazer uma prova. Eu vou marcar uma união com ele. E eu sei que ele só chega atrasado, então eu vou marcar 7 e vou chegar 6. Que ele não vai dar certo. Se eu chegar e ele estiver lá, amém. Aí disse que ele não foi, como se diz, atrevido com Deus, foi e preparou, chegou assim. Só que quando ele chegou assim, irmãos, sabe quem estava lá? O rapaz. E aí quando ele foi falar com ele, ele falou assim: irmão, eu estava orando ao Senhor para enviar um missionário para o campo em tal lugar, porque já mandei uns lá, ninguém deu certo, e Deus falou que é o Senhor. Eu não vou mentir para o Senhor, não. Eu não quero te mandar, não.
Mas eu fiz um propósito com Deus e Deus falou que você ia estar aqui. Senhor, pastor, pode ficar tranquilo. De madrugada, Deus também me acordou e falou que era para mim estar aqui às 5. Entendeu? Irmãos, não tem como. Deus sabe o que fazer. Deus sabe, Ele conhece a nossa cidade, Ele sabe o que fazer. Então não adianta nós queremos ensinar a Deus, simplesmente temos que orar, seguir a Ele, crer que Ele vai ver o nosso problema e Ele vai nos direcionar, ou seja, Ele sabe o que Ele vai fazer de melhor para mim e para você. Simplesmente temos que segui-lo e crer que a bênção vai vir dele. O texto vai falar sobre isso. No versículo 6, eu acabei de dizer, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe serão bastante, para que cada um deles tome um pouco. 200 não lhe serão bastante. Vou rapidamente aqui. Filipe estava confiando no que ele tinha, ou seja, ele já tinha pouco e ele ainda nem tinha apresentado, eles ainda não tinham apresentado, mas ele fez uma suposição: nem se nós tivéssemos, seria possível. Só que quando Filipe mostra isso, e Jesus falou que era para o experimentar, provavelmente, é uma conjectura, Jesus conhecia o coração do discípulo dele e conhecia o estado de Filipe, como ele era. Jesus então estava tentando passar Filipe por um processo aqui, em João relata isso, de aprendizado com ele. E nós não podemos confiar, amados, no que nós temos. Nós não podemos confiar, se talvez eu orar mais somente. Sim, nós temos que orar à medida que nós semearmos, nós colheremos. Mas não basta o que nós temos ou o que nós fazemos. Nós temos que ter a convicção de que o que nós temos ou o que nós fazemos depende inteiramente do dono do milagre, que é Cristo. Se eu e você, por mais que nós buscamos, por mais que nós tenhamos busca no Senhor, não entendermos que nós temos que confiar no Senhor, nada vai acontecer. E quando ele diz, não lhe bastarão, Filipe está deixando bem claro que ele está confiando naquilo que fosse quantidade. Talvez para Filipe, se tivesse ali, ele falou, vamos voltar ao texto, 200 dinheiros, se tivesse, eu não sei qual a moeda da época, 1000, talvez para eles não daria. Daria tempo até de ir correndo, buscar e trazer, e nós alimentaríamos esta multidão. Só que aí você confiaria na sua força, na sua, como eu posso dizer, providência, e não na divina. No verso 8 diz: um dos seus discípulos, André, irmão, e Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Eu amo este versículo 9, porque primeiro havia alguém que tinha algo. Então, irmãos, mesmo que você tenha pouco, sempre tenha algo de Deus na sua vida. Irmão Lucas, por quê? O Senhor falou que é pouco, mas o pouco nós vamos aprender aqui agora, que o pouco comigo, na minha mão, é isto. Na mão de Cristo, é isto. O pouco na minha mão, irmãos, é pouco mesmo, mas quando o pouco que eu tenho está em Cristo, na mão de Cristo, o que eu sou vaso dele, instrumento dele, deixa de ser pouco. Passa a ser muito, passa a ser milhares. Eu vi um pregador pregando e falei assim: irmão, você já parou para pensar? Billy Graham foi um dos maiores pregadores, o maior pregador do século XXI, no mundo pós-moderno. Mas você já parou para pensar? Eu não pesquisei, eu vou pesquisar já, para você que é curioso, vamos pesquisar os dois juntos. Quem ganhou Billy Graham para Jesus? Porque o fruto vai estar na conta dele, irmãos. Vai, ele não ganhou a multidão que Billy Graham ganhou, ele não visitou os países como Billy Graham fez, não evangelizou o mundo como Billy Graham evangelizou, mas ele ganhou Billy Graham. O pouco que você tem, parece pouco, mas com Cristo é um milagre para 5.000 pessoas. Nós temos que entender que o que nós temos talvez parece pouco aos nossos olhos, mas quando Cristo põe a mão, irmãos, aleluia, há multiplicação de pães, há multiplicação de peixes.
o rapaz tinha algo. Então nós entendemos e aprendemos que nós temos que ter algo de Deus em nossas vidas. Não podemos ser vazios, seguidores vazios, não. Nós temos que ser seguidores cheios do Espírito Santo. Talvez você na sua mente ache, a minha fé é pequena. Sim, a sua fé pode ser pequena, a minha fé pode ser pequena. Mas se eu aplicar a minha fé pequena num Deus grande, Criador do universo, meu Deus! Quantos avivamentos surgiram com homens pequenos em lugares distantes, em vilarejos talvez que ninguém desse nada, mas impactaram a nação. John Wesley, um dos maiores evangelistas do século XVIII, tinha 1,65 m, andou talvez sua vida toda a cavalo, no final da sua vida não adquiriu bens nenhum, mas ficou para a história da igreja como heróis da fé. Ele não começou grande, irmãos. O seu ministério terminou grande, mas ele começou com pouco, mas o milagre de Deus na sua vida o encheu. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Isso aqui fala, eu vou ser rápido, de que nós temos que confiar no Senhor. Uma aplicação pessoal e rápida. Quando Jesus manda eles assentarem, é para que eles esperassem que haveria provisão, como houve a provisão. Versículo 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles os queriam. E havendo dado graças. Irmãos, tem um segredo muito grande nisso aqui. Nós temos que ser grato a Deus pelo que temos. Talvez você pense assim: minha casa é simples, ainda não consegui realizar o sonho de colocar como eu gostaria. Sim. Mas quantas pessoas, irmãos, já faz 20, 30 anos que talvez não tenha ainda uma moradia própria? Está lutando e vai chegar, ele vai ter essa convicção que ele vai alcançar essa moradia. Mas se você está talvez numa situação melhor, dê graças a Deus. Se você está numa situação de quem não tem, ainda assim, dê graças a Deus. Porque tem pessoas que talvez não tenham teto e está em uma rua. Nós temos que ser gratos, irmãos, pelo que nós temos. Rapidamente também me lembro de um outro testemunho de um irmão, foi até meu cunhado que contou esse testemunho, de que um irmão muito amigo do outro ali, passou-se muitos anos, eles eram numa cidade, outro mudou, parece que era para o Rio. Depois ele foi visitar ele a pedido desse amigo: vem aqui me visitar, eu quero te mostrar algumas coisas, minha vida mudou muito e tal. Ele foi lá. Diz ele que quando ele chegou lá, ele ficou impressionado. Quando ele saiu daqui, ele era um pedreiro, né? Estava começando a aprender a profissão. Ele foi para lá e tinha uma casa de 3 andares, 2 carros na garagem, tinha um monte de imóveis. Deus tinha prosperado absurdamente a vida dele e tal. Mas o homem era crente, pensa num crente fiel a Deus. E um dia ele falou assim: irmão, o senhor prosperou demais mesmo, graças a Deus, estou feliz por ele, né, era amigo e tal. Vou perguntar ao senhor de uma maneira indiscreta, o senhor me permite, já somos amigos há muito tempo, estamos muito tempo sem se ver, mas somos amigos. O que aconteceu para você chegar onde você chegou? Eu falei assim: irmão, eu estava um certo tempo da minha vida fiel ao Senhor dos dízimos, ofertas e tal. Mas um dia eu ouvi uma mensagem que nós temos que ser gratos a Deus. Eu tinha um carrinho velho, na época era toca-fita, né, que a gente colocava assim, no testemunho dele. Até que arrumou um toca-fita que só cantava aquela música fugiu a memória aqui, da Batista Lagoinha, te agradeço. Dizer que aquela toca-fita só tocava aquele hino, não podia tocar mais. Se é para ser grato, vai ser grato assim. Dizer que Deus preparou, no meu carro só vai tocar esse hino. Ele ia para a construção civil, tocando, te agradeço. Voltava, te agradeço. Na igreja, dava oportunidade para ele, te agradeço. E ele foi indo, te agradeço, te agradeço, te agradeço. E Deus, irmãos, começou a mudar a história, a forma na vida dele, material, espiritual, tudo na vida dele. Ele não enriqueceu só no sentido financeiro, mas no ministério, ele agregou, passou também a trabalhar na obra do Senhor. Porque temos que ser gratos. O próprio Cristo está ensinando. E havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Aleluia. Irmãos, nós temos que ser gratos. Eu falo isso com
todo o fervor no meu coração. De onde Deus, irmãos, talvez pareça até, eu sempre falo jargão, mas não é, irmão, é fervor no coração, é gratidão que Deus fez e faz por mim todos os dias. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus. Ai de mim, se Deus tirasse a sua mão e colocasse, como diz, tirasse a sua mão. Eu nem sei onde eu estaria, na verdade eu sei, né? Vou nem falar, né? Eu estaria com Cristo. Porque, irmãos, sermos gratos a Deus é reconhecer que não é o que nós temos, A, B, C, não. É o Deus que provê para nós. Ou seja, eu sou grato não só pelo que eu tenho, mas pelo Deus que eu sirvo. Que independente do que eu tenha, eu vou apresentar a Ele e ser grato ao Senhor. Eu não vou estender, amados. Podemos aprofundar mais em cada texto, mas o tempo não nos é permitido. E no versículo 13 diz: recolheram-nos, pois, e encheram os 12 cestos. Deus ele vai nos conceder uma provisão tão grande, amados. E aí vai nós sermos gratos. Que Deus não nos dá provisão somente para um dia. É bem verdade que Deus nos dá uma provisão para um dia no sentido de fé. Para que nós não nos apegamos, justamente, não façamos apegar a isso. Mas Ele vai, simbolicamente, representa que recolherão pois e encheram os 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada e sobejaram os que haviam comido. Ele vai nos abençoar os 12 meses do ano da nossa vida. Amém? O Senhor vai multiplicar e tem multiplicado em nome de Jesus. Vamos ficar só com essa meditação, irmãos, de uma maneira simples, essa quarta-feira, mas que nós devemos nos alimentar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar o irmão Lucas para estar louvando o Senhor. Nós vamos servir o Senhor com